pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar nosso estudo de raciocínio lógico estratégico. Vamos voltar, vamos aprender a como fazer de forma diferente. Assim, a gente vai tentar seguir por uma linha, aqui como eu estou tentando fazer com vocês, mostrando que você chega no mesmo local pensando de forma diferente. Certo? Assim, às vezes mudando só um pouquinho sua forma de pensar, você pode conseguir pontos bem importantes no seu concurso. Ok? Então, vamos começar revisando. Olha só. Recapitulando, como é que eu nego uma frase que tenha e? Primeira coisa, eu vou trocar o e pelo ou. Aqui vai ser a negação. Certo? E eu nego as duas. Vamos fazer tipo brainstorm. Vamos jogar um bando de informações aqui. Como é que eu nego uma frase com ou? Eu vou trocar pelo e vou negar as duas. Tá? Então, olha só. E agora, e se eu quisesse negar o todo? O que eu iria fazer? Todo A é B. Como é que eu nego isso? Eu vou furar, vou dizer que algum A não é B. Lembra que eu vou furar a ideia? Como é que eu nego o algum? O algum eu vou trocar por nenhum, tá? E vou repetir a frase. Repetir o resto da frase, né? Repetir o resto. Eu vou trocar o algum pelo nenhum e repetir o resto. E como é que eu nego nenhum? Nenhum eu vou trocar pelo algum, um é o contrário do outro, mas repetir o resto da frase. Ok? Então, olha só, isso aqui é tipo brainstorm. Vocês viram que fica uma bagunça, mas é assim mesmo. A ideia é essa mesmo. Como é que eu nego uma condicional? Eu mantenho a primeira. Quando eu coloco a e a, eu estou dizendo mantenha a primeira. E o que eu vou fazer com a segunda? Eu vou negar. Sempre eu vou manter a primeira e negar a segunda, sem o se. Lembrando que você tem que tirar sempre o se. Certo? Então, agora vamos fazer um resumo. Esse aí seria um brainstorm bem jogado de qualquer jeito aqui na tela. O objetivo é esse. E agora vamos fazer um resumo organizado. Tá? Então vamos lá. Como é que seria? A e B. Como é que eu nego uma frase desse tipo aqui? Eu vou trocar esse ou pelo, o e pelo ou. E vou negar as duas frases. Certo? Lembrando que se a primeira frase for gato não mia, aqui vai ser gato mia. Eu vou negar o que estiver escrito aqui. E essa frase pode ser tanto positiva quanto negativa. Como é que eu vou negar uma frase com ou? Para eu negar uma frase com ou, eu vou trocar essa frase pelo e vou negar as duas. Certo? Como é que eu nego uma frase com todo? Eu vou, lembram o que nós vamos fazer? Furar a ideia. Tá? Sempre nós vamos furar a ideia. Como é que eu vou negar o algum? Algum eu vou trocar pelo nenhum. Só que aqui tem um detalhe, mas eu vou repetir o resto da frase. Tá? Agora aqui para ficar mais organizado. A negação do nenhum, qual vai ser a negação do nenhum? É o algum, tá? Também, mas repetir o resto da frase. E como é que eu nego uma frase com se então? Como é que eu nego uma condicional? Primeira coisa, ela não pode ter outro se. Negação de o se então não pode ter outro se. O que eu tenho que fazer? Quando eu coloco a e a, o que eu estou falando? Mantenha a primeira. E o que eu tenho que fazer com a segunda? Eu nego a segunda. Então, é mantenha a primeira e nega a segunda. Certo? E agora, vamos ver mais exemplos. Olha só. A negação de Milão é capital da Itália ou Paris é capital da Inglaterra. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a negação do ou? E. Então vamos descartar alguns aqui, ó. Eu já descarto esse aqui, certo? Eu descarto esse aqui porque nem conectivo tem. Eu descarto esse aqui também porque não tem conectivo. Então ficaria entre o B
e o E. B de bola e a letra E, certo? E agora a gente vai... O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, no lugar do OU, eu tenho que colocar E e tenho que negar as duas. Então, o que ele vai ter que falar para mim? Milão não é capital da Itália e Paris não é capital da Inglaterra. Então, vamos lá. Milão não é capital da Itália e Paris não é capital da Inglaterra. É a letra B. Ok? Ah, mas por que não é a letra E? Porque aqui está dizendo que Milão é a capital e eu tenho que dizer que não é. Lembrando que eu tenho que trocar o OU pelo E e negar as duas. Pronto, a gente já descobriu o gabarito. O gabarito é a letra B de bola. Ok? Questão da ESAF. Vamos ver umas questões? Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados são coloridos. Então vamos escrever. O ideal é você fazer o resumo, tá? Todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos. Então todos os novelos são coloridos. E nenhum deles foi usado. Nenhum foi usado. Então, ó, o que ele está dizendo ali? Resumidamente, abreviando as palavras, o que ele está me falando? Todos os novelos guardados numa gaveta são coloridos. Então, botei todos os novelos são coloridos e nenhum deles foi usado, ok? Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer, aí ele pede o seguinte, o que permite concluir que, ó, mais tarde ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação. O que ele está pedindo para mim? Ele está me pedindo a negação, certo? E como é que eu nego? Como é que eu nego? Como é que eu faria isso? Primeira coisa, aí tem conectivo, certo? O E. Qual a negação do E? Eu tenho que trocar pelo OU. Ok? O E eu troco pelo OU. E o que eu faço? O ideal é você fazer. Depois você procura a resposta. O que eu tenho que fazer com as duas frases agora? Negar. Então eu vou negar a primeira. Como é que eu nego a primeira? A primeira está dizendo que todos os novelos são coloridos. O que eu tenho que falar? Pelo menos ou algum, tanto faz. Algum novelo. Como é que você faria? Vamos fazer aqui, ó. Algum novelo não é colorido. É assim que você faria, certo? Aqui está dizendo nenhum foi usado. Como é que você nega o nenhum? Nenhum, eu vou trocar pelo algum e eu não mexo na frase. Então vai ficar algum foi usado. Vamos ver se ele fez isso, ó. Vamos ver se tem essa resposta. Vamos descartar primeiro. Eu sei que a negação do E tem que ser ou. Olha só. Então eu já descarto a letra D. Eu já descarto a letra E. Eu já descarto a letra C. E eu ficaria com ou a A ou a B. Uma das duas. Então vamos lá. Aí olha só. Algum novelo não é colorido. Então ele aqui está falando pelo menos um novelo de lã não é colorido. Esse, quando ele fala pelo menos um, está me dando ideia de algum. Será que eu posso substituir essa frase por algum? Posso. Então fica, algum novelo de lã não é colorido ou algum deles foi usado. Então é a letra A. Ok? Você pode ver que a negação aqui não pode ser o todos, ó. Olha só. Por que não pode ser a letra B de bola? Porque ele está dizendo que a negação do nenhum é o todo. Quando eu falar algum, a negação do algum a negação do nenhum vai ser algum. Algum foi usado. Essa ideia de algum foi usado é que todos foram usados? É a mesma ideia? Não. Então aqui eu não posso trocar. Então por isso que ela está errada. Então está errada é essa, está errada é essa, está errada é essa, está errada é essa. Ou seja, a letra A. Pronto. Uma questão da FCC. Fundação Carlos Chagas. Ok? E agora vamos para mais uma questão. Vamos lá para treinar. Ó, considere a afirmação P, dois pontos, aqui é só um P, tá? P, dois pontos, A ou B.
onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações. O A vai ser Carlos é dentista e o B vai ser se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Sabes que a afirmação P é falsa? Olha só. Quando ele falar para mim que uma frase inteira é falsa, ele está te pedindo para negar essa frase, tá? Quando ele falar para mim que uma frase qualquer, por exemplo, se eu te dou essa frase aqui, ó, chove ou faz sol. Se eu começar falando, considere que essa frase é falsa, então eu quero a verdadeira, o que o falso é do verdadeiro? Não é negação? Então, na verdade, ele vai estar te pedindo para você negar isso aqui. Troco o ou pelo e nego as duas. Então, vai ficar não chove e não faz sol. Pronto. Seria isso. Tá? Então, quando ele falar para você, ora, sabe-se que a afirmação P é falsa. Quem é a afirmação? P. O P é isso aqui, ó. É o A ou B. Então, o que ele está falando para você? Nega esta frase. Ele está pedindo para você negar essa frase. Primeira coisa, qual a negação do ou? E. Você já sabe que é o E. E o que você tem que fazer com as duas frases dos dois lados? Negar. Então, você vai ter que negar o A e você vai ter que negar o B. Mas você tem que obedecer quem é o A e quem é o B. Ele te falou quem é quem. Vamos lá. Se eu tenho que negar o A está falando o que para você ali? Carlos é, aqui ó, Carlos é dentista. Então vai ser o que? Carlos não é dentista. Então já descarta a letra D e já descarta a letra E. Fica entre esses três aqui, ó, entre o A, o B e o C. Tá? Agora eu tenho que negar a segunda e vou negar o B. Mas na hora de negar o B, isso aqui é uma condicional, ó. Como é que eu nego uma frase condicional? Eu tenho que fazer o que com a primeira frase? Manter. Lembram? Como é que eu nego uma frase se A, então B? Como é que eu nego? Vou botar B para não confundir. Botar X, então Y. Como é que eu nego? A negação vai ser como? X e não Y. Então vai ser o que? Enio é economista. Então vai ter que ser Enio é economista e Juca não é arquiteto. Então vamos lá. Carlos, é porque está entre essas três aqui, certo? Então vamos lá. Carlos não é economista. Enio, aqui está falando que Enio é economista. E o que eu tenho que fazer com a primeira? Manter, ó. Enio é economista, então esse aqui já descartou. Agora eu estou entre essas duas. Porque aqui está, ó, batendo, batendo. Agora, o que eu tenho que fazer com a segunda frase? Eu tenho que negar. Aqui está dizendo que Juca é arquiteto. O que eu vou falar? Juca não é arquiteto. Então é a letra B de bola. Ok? Letra B de bola. Carlos não é dentista. Enio é economista. E Juca não é arquiteto. Ok? E Juca não é arquiteto. Ok? E agora, vamos ver mais uma questão. Olha só, considere a seguinte afirmação. Nenhum pintor é cego. Vamos lá. Primeira coisa, como é que você... A gente não procura aqui a resposta. A gente não fica lendo A, B, C, D e E para procurar, não. Primeiro a gente faz. E olha aqui, o que ele está me pedindo? Ó, a negação. Primeira coisa, eu tenho que trocar o nenhum por algum, certo? E o que eu tenho que fazer com o resto da frase? Manter. Então vai ficar algum pintor é cego. Então, olha, tem que te passar essa ideia de que algum pintor é cego. Onde é que está te passando essa ideia de algum pintor é cego? No gabarito. Procurem aí. Qual gabarito? É a letra A. Há pelo menos um pintor que é cego. Esse há pelo menos um, ó, vê se eu posso substituir essa frase por algum.
algum pintor é cego? Posso. Então é letra A. Ok? Letra A. E aí, ó, negação de todos, negação do nenhum. É o todo? Não, de jeito nenhum. Pode ser que seja em algum caso, mas nesse caso, aliás, a negação do algum pode ser o nenhum e o nenhum pode ser todo. Mas essa inversão aqui, ó, não pode. Aqui tem que dar a ideia de furar mesmo. Negação do nenhum tem que ser algum. Passar essa ideia de algum, ok? Então pode ser, há pelo menos um pintor que é cego. Existe pelo menos um pintor que é cego. Algum pintor é cego. Existe pintor cego. Tem várias formas de negar isso aqui, tá? Lembrando, só que eu tenho que manter a segunda, tá? Manter a segunda não, manter o resto da frase, tá? Manter o resto da frase. Ok? E agora, mais uma questão. Questão 22. Dizer que a afirmação todos, então vamos lá. Todos economistas são médicos. Ele está dizendo que essa frase é falsa. Se essa frase é falsa, o que ele está te pedindo na verdade? Lembrando que eu falei, ó, do ponto de vista lógico, equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. O que ele está dizendo? Ele está te dando uma frase falsa e ele quer a verdadeira. Se ele quer uma frase verdadeira, ele te deu o falso e quer uma verdadeira, o que o verdadeiro é do falso? Não é a negação? Então ele quer a negação da frase. Como é que você nega todos os economistas são médicos? Não procurem um gabarito. Faça você. Como é que você faria? Algum economista não é médico. Então tem que te passar essa ideia. Ó. Pelo menos um economista não é médico. É a letra A. Certo? Só que aí você pode perguntar, peraí, mas professor, por que não é a letra D de dado? Pelo menos um médico não é economista. Quando ele fala pelo menos um médico não é economista, ele está invertendo essa ordem aqui, ó. Eu estou dizendo, o que eu estou generalizando? Todos economistas são médicos. O que ele está falando? Pelo menos um médico não... pelo menos um médico não é economista? Não, não posso inverter a ordem. Eu tenho que furar o que ele está generalizando. E o que ele está generalizando? Que os economistas são médicos. Os economistas são médicos. Ok? Como que eu tenho que fazer? Pelo menos um economista não é médico. É esse aqui que eu tenho que furar. O que eu estou furando? Quando eu falo algum economista não é médico. Porque eu estou dizendo, ó, todos economistas são médicos. Eu tenho que furar nesta ordem. Lembrando, se eu disser assim, ó, todo dia chove, como é que você nega? Pode falar, algum dia que chove não é dia? Não. Como é que seria negação? Negação? Algum dia não chove. Porque eu tenho que furar essa generalização. Eu estou dizendo que todo dia chove. Então, como é que vai ser? Algum dia não chove. Ok? Então, olha só. Toma muito cuidado. Porque os examinadores já sabem que a grande maioria, na hora de fazer múltipla escolha, acham que a múltipla escolha é fácil. É fácil porque basta ficar procurando o gabarito que você acha. Não é. A prova múltipla escolha, ela é preparada para pegar aqueles candidatos que ficam procurando resposta. A gente não procura resposta em prova de múltipla escolha. O ideal é a gente fazer. Primeiro você faz, depois você procura a resposta. Essa é a jogada. Porque se você ficar procurando ali, o que ele está tentando fazer com você? Ele vai te dar tantas informações parecidas uma com a outra que seu cérebro vai ficar confuso. Essa é a jogada deles. Então, assim, não deixa eles te pegarem. Na hora que você for fazer a prova de concurso, identifica o que ele quer,
Identificou? Então agora você vai direto para a prática. Vai lá e procura, faz e procura o gabarito. É assim que a gente faz. É assim que você não vai perder pontos valiosos. Ok? Lembrando que prova múltipla escolha não é mais fácil como muita gente pensa, não. Prova múltipla escolha, ela geralmente passa a ser mais cansativa, inclusive que uma questão do CESP, que é só certo e errado. A prova múltipla escolha, ela pode ser bem mais cansativa se você não souber trabalhar, não souber pontuar do jeito que tem que ser pontuado. Ok? Então vamos lá. Vamos ver mais questões. A negação, opa, olha aqui como ele deixa bem claro para mim, ó. A negação de à noite todos os gatos são pardos. Então vamos lá. Como é que você nega essa frase aqui, ó? Todos os gatos são pardos. Primeira coisa, interpreta esta frase. Todos os gatos, à noite, todos os gatos são pardos. Como é que você coloca essa frase na ordem correta? Como é que você colocaria na ordem correta? Concorda que você falaria assim, ó. Pelo menos um gato. Peraí, vamos colocar na ordem. Como é que falaria? Todos os gatos são pardos. Porque esse à noite aqui, ó, ele está deslocado. Concordo? À noite, vírgula. Então ele já está dizendo isso. Esse à noite aqui, ele tinha que ficar lá no final. Todos os gatos são pardos à noite. Pronto. Agora sim. Como é que você negaria essa frase? Esquece aquela lá, esquece essa daqui e olha para cá. Como é que você vai negar essa frase? Pelo menos algum ou pelo menos um, tanto faz. Como é que você faria? A negação. Ficaria algum gato. Ah, mas todos os... Aí você vai falar, mas aqui os gatos estão no plural, aqui está no singular. É a ideia. Raciocínio lógico não é literal, tá? É uma ideia. Então, assim, algum gato não é pardo. Você trocaria esse a noite pelo dia? O que vocês acham? Eu troco a noite pelo dia? De jeito nenhum. Eu já furei a ideia. Olha aqui, ó. Não é pardo à noite. Se eu trocar essa noite aqui, ó, pelo dia, como ele está querendo aqui, ó, de dia, ele está trocando. Eu não posso trocar, porque é como se eu estivesse trocando meu referencial. De qual gato que eu estou falando? O gato da noite. Então, eu tenho que furar os gatos da noite. Eu não posso trocar a noite pelo dia. Então, como que ficaria? Existe pelo menos um gato que não é pardo à noite, só que à noite ele deslocou para o início. Então, é a letra D de dado. Ok? Letra D de dado. Agora vamos lá. Vamos analisar item por item. Olha, isso aqui que é uma prova da ESAF, especialista do Ministério do Planejamento. Vamos lá. Pode ser a negação do todo. Pode ser o todo? Não, já descartou. A negação do todo pode ser o nenhum? Também não, já descartou. A negação desse todo pode ser nenhum? Também não. Olha só, eu ficaria entre o C e o D. Mas o que ele queria que eu decidisse? Ó, justamente pela noite e pelo dia. Vocês estão vendo que aqui está de dia e aqui está de noite. Tá? A minha decisão, ele queria que eu tomasse por aqui, ó. Tá? Lembrando que eu não posso trocar a noite pelo dia, senão eu estou trocando o referencial. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Referencial, eu não posso. Então, como é que eu sei? Então, coloco a frase na ordem correta. Você colocando na ordem correta, fica mais fácil você enxergar que seria algum gato não é pardo à noite. Eu não posso trocar, certo? Então, gabarito é a letra D de dado. Vamos para mais uma. A negação da proposição. Se o candidato estuda, então passa no concurso. Como é que você faria? Como é que você nega uma frase com se? Vamos você fazer aqui, ó. Se o candidato estuda, então ele passa no concurso.
como é que você negaria isso aqui? Negação. Primeira coisa que você tiraria o se. Não pode ter o se. Então, só com isso aqui eu já descarto o C, o D e o E. Então, ficaria entre esses dois aqui, ó, entre o A e B. Ok? Mas o que você faz com a primeira frase aqui? Você mantém. Então, vai ficar o quê? Candidato estuda e não passa no concurso. Então, candidato estuda e não passa. É a letra B de bola. Candidato estuda e não passa no concurso. Letra B. Ok? Vocês viram aí quantos minutos a gente demora numa questão? Viram? Viram quanto tempo a gente demora numa questão de raciocínio lógico? Essa é a estratégia. É você construir o seu diferencial. É você fazer o que os outros não fazem. Lembrando que muita gente aí fora nessa questão vai construir tabela verdade. E se construir tabela verdade, vai chegar no mesmo gabarito? Vai, eu não tenho dúvida. Ela chega no mesmo gabarito, mas o problema é quanto tempo ela leva. E aí é que mora o perigo. É você demorar muito tempo, porque a sua mente vai ficando cansada. Se vai ficando cansado, automaticamente você vai cometendo erros muito elementares, erros básicos. Mas não porque você não sabe a matéria, mas é porque sua mente está cansada. E o examinador sabe disso. Ok? Então, vamos retomar a nossa última questão aqui. E agora, para a gente encerrar, essa questão 25. A negação da proposição x é positivo e y é ímpar. Isso aqui caiu na prova da 6 Gran Rio. Primeira coisa, você já sabe que ele me pediu a negação aqui. Qual é a negação do E? Ou. Então vamos descartar algumas. Eu já descarto a letra D, já descarto a letra A. Então ficaria entre a B, C e E. Certo? Ficaria entre essas três aqui. Então olha só. Como é que eu nego isso aqui? Troco o E pelo ou e nego as duas. Aqui está dizendo que o x é positivo. Como é que eu nego o x é positivo? Será que eu posso dizer x negativo? O que não é positivo, eu garanto que é negativo? O que vocês acham? De jeito nenhum, porque o que não é positivo pode ser neutro. Quem? O zero. Isso aqui é conjunto vazio, o zero. Tá? Então, assim, pode ser neutro ou negativo. Tá? Lembrando que, olha só, o que não é um número positivo não quer dizer que ele seja negativo. Por quê? Esse número x pode ser o zero. E o zero ele não é nem positivo e nem negativo. Ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar x não é positivo. O correto é esse, tá? X não é positivo. Ok? X não é positivo. Só com isso aqui eu já achei a resposta, na letra E. Tá? Mas vamos para o outro lado. Ó. O outro lado está dizendo que y é ímpar. Como é que você negaria? Y não é ímpar. Mas o que não é ímpar, eu posso chamar de par ou não? Aquele número que não é ímpar, ele pode ser chamado de par. E aí, o que vocês acham? Sim, pode. Aí você vai me perguntar o seguinte. Você vai me perguntar, não, mas e o zero? O zero, ele é par. Ele só não é positivo e nem negativo, mas ele é par. O y, se o y fosse zero, eu posso dizer então que, nesse caso, y0, eu ainda assim posso considerar que y não é par. Eu posso dizer que y é ímpar? Pode. Porque o que só tem duas opções, ou é par ou é ímpar. Agora, e o positivo e negativo? Só tem positivo e negativo? Não, tem neutro. Então, já não posso. Lembrando que eu não posso trocar quando não der. Então, por exemplo, se eu falasse João é alto, qual a negação de João é alto? O correto não é falar que João é baixo, porque quem não é alto não quer dizer que seja baixo. Ok? Como é que ficaria então o correto? João não é alto. Esse seria o correto. Tá? João não é alto. Eu não posso. Se tiver outra coisa no meio entre eles, eu não posso. Agora, o par e o ímpar só tem
só tem duas opções, ou ele é par ou ele é ímpar, ok? E assim, o gabarito então dessa questão aqui, o gabarito dessa questão ficou a letra E. Mas você viu que só com essa parte inicial aqui, com o, eu já saberia responder o gabarito a letra E, ok? Então tomem muito cuidado com questões desse tipo. Essa questão aqui foi uma questão da Sesgan Rio, pegou muita gente marcou negativo e não é. Quando é que eu poderia colocar negativo? Se ele falasse aqui para mim que o x é diferente de zero. Se ele falasse que o x era diferente de zero, aí nesse caso eu poderia negar, chamando o x negativo. Aí eu poderia, certo? Então só nesse caso. Então, tomem muito cuidado com essa jogada. Isso aqui o examinador foi muito esperto quando ele jogou a história do positivo e negativo e o par e o ímpar, tá? Então, que agora, que quando se cair num concurso que vocês forem fazer, agora vocês já estão espertos e não vão deixar o examinador te derrubar, ok? Então, assim, nessa parte de módulo, o módulo básico da múltipla escolha de negação, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham capturado a ideia assim básica, lembrando que aqui eu estou construindo digamos assim, nós estamos construindo um edifício e aqui eu só estou te dando um alicerce. O alicerce é esse, para vocês saberem questões de múltipla escolha. Múltipla escolha agora, o módulo básico, o módulo essência, é esse aqui que a gente está vendo, é esse aqui que eu tentei passar para vocês algumas dicas de como você enxergar algumas questões e responder rapidamente, ok? A gente fica por aqui e continua nos outros blocos com outro assunto. Até lá. Tchau, tchau.